Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai apresentar aqui uma maneira mais prática de como é que você faz para provar que alguma coisa aí é um subgrupo, tá? Não alguma coisa, né? Que eu escrevi essa palavra porque se eu pegasse alguma expressão maior ia ficar feio aqui, né? Mas enfim, se você tem um grupo e tem um subconjunto desse grupo e você quer provar que esse subconjunto é um subgrupo, então tem um jeito mais redondinho aí de você fazer as coisas, né? Então vamos lá, vamos lembrar aqui rapidamente a definição de subgrupo, tá? Se você tem um grupo e um subconjunto desse grupo, então ele vai ser um subgrupo se você puder restringir a operação do grupo a esse subconjunto e então esse subconjunto com essa operação restrita satisfizer os axiomas de grupo, né? Que são associatividade, existência de elemento neutro e a invertibilidade de cada elemento, certo? Então isso aqui é a nossa definição de subgrupo, tá? Agora vamos ver aqui uma proposição que vai ajudar a gente quando a gente quiser provar que alguma coisa é um subgrupo, certo? Então vamos ver aqui o que diz a proposição. Aqui a gente começa com um grupo, né? E a gente pega um subconjunto desse grupo. Ok, até agora tá tudo ok, né? Então, esse rapaz, esse subconjunto, ele vai ser um subgrupo se e somente se ele satisfizer essas três condições aqui, ó. A primeira condição é o seguinte: o elemento neutro do grupo precisa estar nesse subconjunto, certo? A segunda condição é o seguinte: sempre que eu pegar dois elementos nesse subconjunto e operar esses dois elementos, eu quero que o resultado dessa operação esteja nesse subconjunto H, certo? E a última condição é a seguinte: para qualquer elemento que eu pegar em H, eu preciso que o inverso desse elemento também esteja em H, certo? Ou seja, aqui a gente tem um grupo G e a gente pega um subconjunto aqui de G. A gente precisa que aqui a gente tenha o elemento neutro de G, certo? Sempre que eu pegar dois elementos aqui e operar eles, o resultado da operação precisa estar aqui. E para qualquer elemento que eu pego lá no H, eu preciso que o inverso também esteja lá no H, certo? Então, o que eu preciso fazer para provar essa proposição? Eu preciso provar que essas três condições aqui são equivalentes a eu dizer que é possível restringir a operação do grupo ao subconjunto H e que o H com essa operação restrita é um grupo, certo? Então o que eu vou fazer é mostrar que isso aqui e isso aqui são equivalentes, certo? Então vamos lá, vamos para a demonstração disso aí, né? Então primeiro a gente vai supor que o nosso subconjunto do G aí é um subgrupo, né? Então, o que acontece? Primeiro de tudo, a gente sabe que é possível restringir a operação, que a priori é uma operação em G, né? Uma operação binária em G. A gente sabe que a gente pode restringir de modo que isso se torne uma operação binária em H. Ou seja, isso significa que essa função aqui está bem definida, certo? E o que isso diz para a gente? Isso diz para a gente o seguinte, que qualquer elemento que eu pego aqui no domínio vai ter uma imagem aqui nesse contradomínio, certo? E uma única imagem, ou seja, que para quaisquer dois elementos que eu pego lá no H, a imagem deles vai estar lá no contradomínio, que é quem? O H aqui, certo? A analogia aqui é o seguinte, né? Eu pego um par aqui e esse par é levado no resultado da operação, certo? Uma vez que essa função está bem definida, eu posso concluir que o resultado da operação de dois quaisquer elementos de H vai estar em H. Ou seja, o fato de que é possível restringir a operação a H faz eu concluir esse ponto 2 aqui, certo? Ou seja, esse aspecto aqui da definição de subgrupo me traz a conclusão
desse segundo ponto aqui, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com esse segundo aspecto aqui para provar que isso aqui e isso aqui são satisfeitos, certo? Então, vamos lá. Ó. O segundo aspecto que a gente tinha na definição de subgrupo é esse, né? É que o nosso subconjunto com a operação restrita tem uma estrutura de grupo, certo? Então, como esse rapaz tem uma estrutura de grupo, ele deve ter um elemento neutro, né? Então, tá aqui o elemento neutro de H. Só que no vídeo passado, a gente mostrou que o elemento neutro do subgrupo é igual ao elemento neutro do grupo, certo? Então, nós sabemos que esse rapaz aqui tem um elemento neutro e que esse elemento neutro é o elemento neutro do grupo. Ou seja, eu sei que esse rapaz aqui é um elemento de H. Assim, eu provei o primeiro ponto, né, que a proposição pede. Ou seja, já provei esse e agora eu provei esse. Falta eu provar esse ponto 3 aqui. Ou seja, eu vou pegar um elemento qualquer de H e eu preciso mostrar que o inverso dele está lá no H. Mas isso eu faço de maneira totalmente análoga, né? Ó. O que acontece? Eu sei que esse rapaz aqui ele é um subgrupo. Desculpa, eu sei que esse rapaz aqui tem estrutura de grupo. Então, qualquer elemento dele possui um inverso. Só que no vídeo passado a gente mostrou que o inverso que um elemento tem em um subgrupo é igual ao seu inverso lá no grupo, né? Ou seja, lá no G. Portanto, para qualquer elemento de H que eu pegar, o inverso desse elemento que está no H é igual ao inverso dele que ele tinha lá no G. Portanto, eu sei que para todo elemento de H, o inverso dele vai estar também no H. E isso prova aquele terceiro ponto, certo? E aí eu terminei de provar a ida, né? Ou seja, se esse rapaz aqui é subgrupo, então aqueles 3 pontos são satisfeitos, certo? Agora eu vou admitir que esses 3 pontos são satisfeitos e vou provar que H é um subgrupo. Ou seja, que é possível restringir a operação de G para H e que H com a operação restrita tem estrutura de grupo, certo? É isso que eu vou fazer agora. Então vamos lá, vamos supor que essas 3 condições são satisfeitas, né? Ou seja, essas 3 condições aqui. O elemento neutro do grupo está no nosso subconjunto H. Para quaisquer 2 elementos de H, o resultado da operação entre eles permanece em H. E para todo elemento de H, o seu inverso vai estar também em H. Então, nós temos essas 3 condições satisfeitas agora, certo? E agora a gente vai provar aquelas 2 condições da definição de subgrupo, certo? Então, primeiro, né, a gente sabe isso aqui, que sempre que eu tenho 2 elementos de H, o resultado da operação entre eles está em H, né? Isso é exatamente o que diz a condição 2 que está escrita lá em cima, certo? Só que isso vai dar de presente para a gente o seguinte. Isso vai dar de presente para a gente que essa função aqui está bem definida. Por quê, né? O que significa eu dizer que uma função está bem definida? Isso significa eu dizer que para cada elemento aqui do domínio, a imagem dele vai estar no contradomínio, né? E ele vai ter uma única imagem, né? E isso é claro, para quaisquer 2 elementos que eu pego de H, a imagem deles está bem definida. Vai ser o resultado da operação. E além disso, se esses 2 elementos estão em H, eu sei que o resultado dessa operação vai permanecer em H. Portanto, essa função ela está sim bem definida, certo? Então, o que falta a gente fazer é mostrar que o H, com essa operação binária aqui, tem estrutura de grupo. Ou seja, a gente tem que mostrar a associatividade. Só que isso eu já comentei com você num dos vídeos anteriores, que essa associatividade ela é totalmente herdada. A gente ganha isso de graça. Por quê? O que é a associatividade? A associatividade é nada mais, nada menos do que essa igualdade aqui
sendo válida para quaisquer 3 elementos de G. Só tem um ponto, é que os elementos de H também são elementos de G. Então, se eu sei que isso aqui é satisfeito para quaisquer 3 elementos de G, então se eu pegar esses 3 elementos em H, é claro que isso vai ser satisfeito, certo? Então, a associatividade aí já está explicada, tá? Agora, vamos lá. A gente sabe que o elemento neutro de G está em H, né? Isso é aquela condição número 1, certo? Só que isso aí já mata, né, o que a gente quer fazer. Por quê? A gente precisa mostrar que esse rapaz aqui possui um elemento neutro e a gente sabe que o elemento neutro do grupo todo está dentro lá do H. Então é óbvio que o elemento neutro do grupo satisfaz o que a gente quer para todo elemento de H. Por que eu estou falando disso aqui? Porque eu preciso mostrar que esse rapaz aqui tem um elemento neutro. Ou seja, um elemento que satisfaz isso aqui. Sempre que eu opero esse elemento neutro com os elementos de H, eu preciso que o resultado seja o próprio elemento, né, com quem eu peguei o elemento neutro para operar. Só que a gente tem o elemento neutro de G no H que satisfaz isso, certo? Então é óbvio que esse rapaz aqui tem um elemento neutro. Então já provei a associatividade e já provei que ele tem um elemento neutro. Estou quase terminando de provar que ele é um grupo. Falta só eu falar da invertibilidade. E isso vai sair de maneira muito fácil também, né? Porque eu sei que para cada elemento de H, o inverso que ele tem no grupo vai estar em H. Ou seja, eu sei que se eu operar ele com esse rapaz, eu obtenho o elemento neutro de G. Só que a gente sabe também que o elemento neutro de G vai ser o elemento neutro de H, porque a gente acabou de provar isso aqui, certo? Então a gente conclui que esse rapaz aqui ele satisfaz o axioma de invertibilidade, porque todo elemento dele vai ter um inverso lá, certo? Ou seja, esse par aqui satisfaz as 3 condições. Isso satisfaz as 3 condições da definição de grupo. Portanto, esse rapaz é um grupo e a gente provou as 2 coisas que a gente precisava provar, né? Lembrando, o que foi que a gente fez aqui na volta? A gente admitiu aquelas 3 condições, ó, que são essas 3 condições aqui, e a gente provou que com isso o H ele satisfaz a definição de subgrupo. Ou seja, nós provamos que é possível definir aquela operação binária em H, ou seja, que aquela função está bem definida, e agora nós terminamos de provar que esse par é um grupo, ou seja, tem associatividade, tem um elemento neutro e tem a invertibilidade, certo? Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like aí, tá? Muito obrigado aí pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.